Olá, mais um programa Transparência, muito obrigado pela sua audiência. O programa Transparência é feito ao vivo pelo canal 5 da NET e pelo canal 61.4, a nossa TV digital. E depois é reprisado em horários alternativos no sistema TAT de televisão. Nosso entrevistado de agora é o vereador Jorge Parado, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Muita correria nesse começo de ano? Até que não, né? Porque começo de ano é mais tranquilo, né? Tá, a Câmara está em recesso, né? É menos trabalho. Mas eu vou apresentar aqui os nossos convidados e já vou lhe falar que o senhor ficou indignado, saiu no jornal alguma coisa aí, nós queremos saber por quê. O jornalista Adilson, do jornal Enfim. Jornal Enfim. E outros. E outros, que a Exato. gente sempre diz, né? Tem pelo menos uns 5 veículos de comunicação que a gente trabalha aí. Olha só. Sempre informando e levando formação também para as pessoas. Obrigado por sua vinda, e principalmente porque trazendo jornalistas de fora que não tem não estão compromissados, por assim dizer, com alguma coisa na Câmara, dá credibilidade ao nosso programa. Muito obrigado. Viu? Quero parabenizar a iniciativa do programa, porque eu acho que a população carece disso, né? De programas como esse, que informam, né? Que mostram o trabalho do Legislativo de forma imparcial, né? Isso é importante. Legal. Obrigado a você também, Tiago, do portal Vai e Vem da Vida, que traz também esse olhar, né, publicitário também aqui pra gente. Não, com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite e realmente nós trabalhamos tornando público informações que são relevantes para a qualidade de vida da população. E obrigado ao Dr. Jorge Parado, que é presidente da Comissão de Comunicação também, agora espero que continue, mas que dá respaldo a esse tipo de programa, que pode trazer transparência mesmo, né, vereador presidente? Realmente eu que agradeço o convite, né? E é importante que a gente participe desse programa, porque é uma inovação dentro da TV Câmara, o programa Transparência, né? Inicialmente foi, o ano passado, cada vereador foi entrevistado, um perfil, né? Isso. E agora nós temos esse formato em que é possível que jornalistas, publicitários ou algum líder da sociedade, representante da sociedade civil, esteja entrevistando o vereador diretamente, procurando saber dele, do trabalho que ele tem, né, das dificuldades, dos problemas, né, que existem ao vivo, na vida parlamentar. O importante é sempre o ao vivo, né, que não dá para editar e... Desculpe a nossa falha se tiver algum problema, mas é porque é ao vivo. Mas vamos procurar responder todas as perguntas e dar todas as informações necessárias. Tá, mas aí eu já me antecipei aos meus colegas aqui, porque eu vi no jornal que o senhor estava indignado, recebeu o carnê de IPTU e ficou meio preocupado com alguma coisa. O que foi? Bom, todo mundo fica indignado quando recebe imposto. Conta, né? IPVA, IPTU, você recebe e fica meio bravo. Né? Verdade. Esse ano não foi tão salgado, foi 5%, mas temos que lembrar que o ano passado foi reajustado em até 130% o IPTU. Pois é. Mas não é por isso que eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado porque nós aprovamos no ano passado, em junho, uma lei para que pudesse se informar no carnê o tipo de zoneamento que existe para aquele terreno ou residência. Isso é importante porque a pessoa ela fica sabendo qual que é o destino que ele pode dar ao seu imóvel. Eventualmente ele vai comercializar aquilo, ele sabe se ali, quem vai comprar principalmente, se ele pode construir uma residência, uma indústria, um comércio, se aquela é uma área estritamente residencial e industrial, tá? Ou mista. Isso é muito importante, eu nem sei porque isso já não é feito normalmente. Isso faz parte do plano diretor, é isso? Isso de certa forma ele vai atender o plano diretor no que diz respeito ao tipo de área que você tem direito a usufruir. Tá? Isso não custa nada, é só colocar no carnê do IPTU, quase que uma prestação de serviço. Tá? E um direito do cidadão. E é um direito do cidadão, mas no mínimo uma prestação de serviço, que não custa nada. E nós aprovamos na Câmara e o projeto foi sancionado no dia 12 de julho do ano passado. Então, uma vez sancionado, ele tem que ser implementado, ele tem que ser cumprido, é uma lei, passa a ser uma lei. Mas, infelizmente, para nossa surpresa, no carnê desse ano não veio essa indicação do tipo de designação que o terreno tem, né? No zoneamento que a gente fala. Certo.
Bom, aí nós fizemos aí, estrelamos, como se diz na gíria, né? Fizemos uma manifestação, a imprensa divulgou essa indignação, digamos assim. E hoje eu fui convidado pelo Seudo e pelo Naline, que é o secretário da Fazenda, para conversar a respeito disso. Estive hoje de manhã e eles, em primeiro lugar, se desculparam, eu acho que isso é importante, né? Admitir que houve um erro. Questões burocráticas de comunicação dentro da prefeitura impediram com que fosse lançado esse ano essa informação, essa lei de inclusão no zoneamento. Então, eles disseram que não haveria mais tempo, evidentemente os carnês já estão aí, né? Eles vão fazer alguns carnês a mais aí, especiais, mas não valeria a pena só constar naqueles, tem que constar em todos. Então ficou o compromisso, 2 compromissos tiveram comigo. Uma de que eles vão fazer digamos, uma retratação pública, né, a respeito dessa falha, eles vão explicar. E a outra que o ano que vem eles vão incluir já. Ok. Essa lei vai ser cumprida. Menos mal. Menos mal. Tá bom. Vamos lá, Adilson. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Adilson? Tudo jóia. Nós queríamos levantar primeiro aqui a questão a respeito das comissões, sim, das CPIs, as comissões especiais que são formadas na Câmara. Nós acompanhamos tudo pela mídia, mas eu queria saber do vereador se essas comissões elas têm um caráter técnico, jurídico, ou se muitas vezes o fator político pesa mais aí no resultado, porque a gente fica esperando o desfecho das comissões e geralmente a gente se decepciona muito. Bom, eu diria o seguinte, Adilson, que não existe no parlamento, na política, nenhuma comissão que seja apolítica. Ela sempre vai ser revestida de um conteúdo político. É da essência do exercício do poder. Tanto legislativo como executivo sempre vai ter essa questão política. A questão política o que às vezes é o olhar que o parlamentar dá a uma questão, que é uma pessoal, às vezes é partidário, ou às vezes é uma convicção dele a respeito de cada assunto que é analisado. Então essa é a questão política. A questão técnica, jurídica que você diz, ela vai ser contemplada nos depoimentos, né, nos debates que ocorrem a respeito daquele assunto. Eu sei que existe muita decepção em relação à CPI. E eu entendo que essa decepção por parte da população e da imprensa é porque o resultado às vezes não vem a contento daquilo que se propôs na realização daquela comissão, né? Que é realmente aproveitar o instrumento, que é um instrumento que pode ser até coercitivo, né? Para que se traga a verdade a respeito de um assunto polêmico, né? Geralmente um assunto polêmico. Aí entra a questão política, talvez, né? Às vezes, para poder se blindar, por exemplo, o governo, alguns vereadores não vão até onde poderiam ir, não aceitam que sejam convocadas algumas pessoas que podem comprometer exatamente o governo, tá? E isso atrapalha. Nós tivemos esse fato ocorrendo na CPI da Coab, tá? E agora, recentemente, na CPI do transporte público, tá? Eu participei na CPI da Coab e pedi para me retirar. Porque a partir do momento em que eles proibiam que a gente convocasse mais pessoas, eu falei, não tem sentido. Tá? E eu me retirei. E eu sei que até agora não se sabe, né, o que virou aquela CPI. A CPI do transporte público, eu acho que ela foi mais eficiente. Apesar que ela foi negada pela base de governo, mas eu acho que ela conseguiu produzir um trabalho muito interessante, que foi ontem, acho que foi entregue ao Ministério Público, aí fica a conta do Ministério. Já é um resultado positivo. Já é um resultado positivo. O conteúdo que foi gerado com a CPI foi mais relevante, mais consistente. Com certeza. Pelo que eles acompanhei, eu não participei, não era membro dessa CPI, mas eu acompanhei, até pela própria imprensa, que deu uma boa cobertura essa CPI, e pelo relatório final que foi lido aqui pelo vereador Marcos Papa. O vereador, fazendo uma retrospectiva do ano de 2013, o vereador ganhou um aliado, porque o partido conquistou uma cadeira a mais nessa nova legislatura.
O senhor sente alguma diferença no seu trabalho? Fica mais à vontade para trabalhar com mais uma pessoa do seu partido aqui na Casa Legislativa? Com certeza. Eu acho que é importante você ter uma bancada partidária, porque além de você ter mais espaço no poder legislativo, digamos assim, nas comissões, nas eleições de mesa, você tem uma força maior naquelas ideias que você traz de uma ideologia partidária. E com o Beto, eu já tenho uma experiência que nós fomos vereadores em 2 mandatos anteriores, né? E nós temos uma afinidade partidária boa, né? Tanto que as nossas votações são sempre muito semelhantes, tá? Às vezes nós temos opiniões um pouco diferentes, mas na essência eu acho que a gente atua como uma bancada com características petistas, digamos assim. Mas dentro do partido ainda existem partições. Muitas. O PT é o partido que mais segmentos tem. São grupos partidários que se degladiam internamente. Eu, às vezes até brinco. Hoje eu sou presidente do partido. Nós tivemos uma eleição recente, que é o PED, o processo de eleições diretas, que escolhe diretamente seus representantes. Aliás, isso é inédito. Os outros partidos não têm isso. O PT tem. E é uma briga fratricida. Quer dizer, os grupos se degladiam, se acusam, etc., etc., mas para um bem comum, que é de uma escolha democrática, né? E, no fim, nessa última eleição, eu fui eleito presidente, então conheço bem essa realidade do partido em Ribeirão. Ok. Hoje, na Câmara, o senhor se considera situação, oposição ou independente? Vou usar um termo muito conhecido, né? Até jocoso, peronomútil, né? Já ouviu falar? Nós somos independentes aqui, eu e o Beto, né? O PT é independente. Por que independente? Porque a gente entende que uma administração, ela tem aspectos positivos e negativos. Não existe nada... nem tão perfeito e nem tão ruim. Exatamente. Então nós procuramos analisar cada projeto individualmente, mas somos críticos em relação à administração, tá? E pretendemos ser assim, até porque politicamente também ninguém vai querer enganar ninguém em política, porque tem perna curta, né, essa enganação. Nós temos uma proximidade, digamos, em termos de um compromisso que assumiu com a administração da Darcy Vera em relação ao PT. O PT apoiou a Darcy Vera no segundo turno da última eleição. E ela assumiu um compromisso de apoiar o PT a nível nacional, né, que é, no caso, a reeleição da Dilma, neste ano que nós temos eleições majoritárias. Então isso, quer queira ou quer não, cria um clima, né, um pouco mais de aproximação, um clima menos de confronto com relação à administração da prefeita. Isso também eu acho que é um resultado que acaba aparecendo aí na nossa atuação parlamentar, e principalmente no que diz respeito aos projetos que dizem respeito à questão do governo federal. Vereador, esse ano de 2013 foi um ano diferente, que a população saiu às ruas, ora reclamava de coisas pontuais e a gente sabia o que estava reclamando, ora reclamava por reclamar que ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Mas a Câmara Municipal também não ficou de fora disso e teve algumas coisas pontuais, como a dos professores, do DAEP. Como é que o senhor vê, o seu partido vê esse posicionamento da sociedade neste momento, que deve se repetir durante esse ano? Bom, eu acho que foi surpreendente. Acho que nenhum cientista político previa aquelas manifestações de junho e julho, né? E eu acho que elas foram benéficas para o país. Por quê? Elas demonstram, apesar de que não existia assim um foco, tá, muito claro, começou com um foco claro, que era a questão do transporte. Sim, passe livre. Passe livre. E depois se ampliou para tudo. Então se questionava tudo, tá? E todos, né? Não fugia nenhum. Aí não se entende partido. nada. É? Aí não se entende nada. Aí não se entende nada. Então ficou uma coisa assim muito, digamos, espontaneísta,
né? Mas não tirou o mérito e a importância das manifestações. Conseguiram mais de 1 milhão de pessoas, né, em um dia, na manifestação maior. Ribeirão teve acho que 20 mil pessoas na rua. Isso. Quando que Ribeirão Preto conseguiu colocar 20 mil pessoas na rua? Pois é. Nem carnaval, nem futebol, nem nada coloca tanta gente na rua. E era uma questão assim, de idealismo, né? Então cada um interpretou de uma forma. Por exemplo, o governo do PT, que era o governo federal, falou assim: olha, o pessoal hoje, eles estão satisfeitos em muitos aspectos, mas querem mais. Antigamente, o pessoal estava tão arrochado que não podia nem reclamar direito em coisas que são direitos assim fundamentais. Hoje, houve uma mobilidade, inclusive nas classes sociais, né? Nós tivemos um aumento da classe média, né? E isso, só que quando você chega num patamar que você muda de classe, você tem outras exigências. Por exemplo, você quer uma escola melhor para o seu filho, você quer gastar menos com saúde, no convênio médico. Primeiro o povo queria comida. Exato. Agora quer escola. Quer escola. É isso que o senhor está querendo dizer. Exatamente. E eu acho que isso é muito natural. E como, infelizmente, esses avanços de direitos da população são lentos, eu acho que as manifestações têm um poder benéfico para apressar essas soluções. Por exemplo, no caso do transporte coletivo foi imediato. Quer dizer, aquele aumento que ia ter nas passagens foi anulado, né? E eles estão querendo ir mais, querem chegar até o passe livre. Eu sou favorável ao passe livre, só que você tem que ter vontade de fazer. E você consegue fazer. E a questão real, é livre, mas alguém vai ter que pagar, né? Então, mas esse alguém que vai pagar são vários agentes da sociedade, do governo, que vão pagar. E vão desonerar um pouco o orçamento do cidadão. Certo. Porque o orçamento do cidadão hoje ele está muito comprometido. É muito imposto, tá? É imposto municipal, estadual, federal, é escola, né? Quer dizer, por que hoje você paga uma escola particular e tem um convênio particular? Porque a outra não supre. Não está suprindo, está deficiente. Essa é a maior prova da deficiência dos serviços públicos que são oferecidos pelo Estado. Agora, o que é interessante, que até um outro vereador citou, é que o povo saiu às ruas para pedir políticas públicas. Sim. Ou seja, o povo não quer que o Estado saia, quer que o Estado dê as políticas públicas, né? Sim. Não, eu acho até que um fato assim, eu posso estar até sendo meio parcial, mas o que aconteceu em relação ao governo federal, e lá eles invadiram inclusive lá o Congresso, né? Só não entraram lá dentro porque não deixaram, mas subiram lá em cima, manifestaram e tal, e às vezes foram até um pouco incisivos demais até. Mas, e o nível de popularidade, por exemplo, da Dilma, ela caiu lá embaixo. E paulatinamente ela foi recuperando, né? Hoje está não no patamar anterior às manifestações, mas ela melhorou. Quer dizer, muita gente está querendo, às vezes, que o status quo permaneça, mas que melhore. Então tem a pesquisa, essa última pesquisa que foi feita, dizem que o pessoal apoia a Dilma numa proporção razoável, que poderia dar hoje uma eleição até em primeiro turno, mas quer mudança. Então acho que essa consciência do povo brasileiro é fundamental, e ela é fruto dessas manifestações que começaram em junho do ano passado. Agora, o seu partido, desculpe, mas só a última pergunta, o seu partido, a Dilma, vamos dizer assim, tem consciência que o povo quer mudança? Apoia, mas quer mudança? Com certeza. Tanto é que, por exemplo, a Dilma, ela já mandou um projeto de lei para fazer a reforma política. Quem não quis fazer a reforma política foram os políticos, porque é difícil fazer uma reforma contra seus interesses. O senhor é a favor de uma constituinte para isso? Eu sou favorável. Eu acho que vale a pena. Porque a constituinte, ela zera praticamente tudo, e os interesses, eles não se sobrepõem, os interesses particulares que eu digo partidários. Tá? É muito difícil quem tem um mandato abrir mão daquelas benesses que o mandato lhe oferece. Então eu acho que teria que ser, é uma constituinte. Alguém pessoas que são alheias aos interesses, para que vão fazer lógico, pessoas capacitadas, né? Como foi a Constituinte de 88, para poder fazer pelo menos um esboço, tá? Das mudanças que são necessárias.
principalmente a reforma política. Ok. Ainda sem fugir das manifestações, um pouco diferente das manifestações de junho e julho, que às vezes o foco se perdia um pouco, não conseguia se entender o foco. Nós tivemos recentemente, nas últimas sessões agora, em uma das últimas sessões de 2013, uma manifestação bem contundente aqui na Câmara. E a minha pergunta sobre essa manifestação é a seguinte: mesmo se não houvesse, se aquele número de pessoas estivesse aqui, mas se não houvesse aquele excesso, né, que é indiscutivelmente errôneo, mas se não houvesse aquele excesso, a população ou os professores conseguiriam o mesmo resultado? De maneira nenhuma. Aquele resultado foi conseguido por pura pressão. Então eu diria que foi uma vitória deles. Não entrando no mérito do método que foi usado, que foi um método extremamente antidemocrático e pesado, mas funcionou. Se for analisar em termos de resultado final, os meios não justificam os fins, mas nesse caso justificaram. Eles conseguiram o que eles queriam e que era justo. Eu acho que era justo. Mas o vereador não se preocupa, olha, se eles entenderem que, olha, esse método funciona e eles usarem essa receita do bolo mais vezes, isso não é perigoso? É perigoso, tanto é que eu sou a favor que se tomem atitudes coercitivas em relação a esse tipo de atitude, de ação. Eu acho que manifestar é justo, inclusive usar alguns termos mais pesados, né? Isso aí faz parte do processo. É sem máscara, né? Porque sem luvas? Sim. Sem luvas, porque além das máscaras vinham de luvas. Vinham de luvas? Provavelmente para não deixar impressão digital, alguma coisa, se é que eu entendi. Pois né? Quem vem assim já vem mal intencionado, né? Mas o recado foi entendido pelos seus pares, por todos vocês, tipo assim, olha, quando eles vierem a gente tem que dar mais atenção agora, porque senão vai acontecer isso. Eu acredito, eu espero que sim, né? Espero que sim. Eu espero que sim, porque eu acho que o vereador ele tem que tomar consciência de que ele tem que defender o seu governo. Eu entendo assim, a base aliada que a gente fala, ela tem que ter um compromisso. E não é só um compromisso porque tem cargos ou porque tem facilidades no governo. Não, porque está governando junto. É porque você tem que implementar. O executivo ele é eleito para implementar uma linha de ação para a cidade. Base que sustenta isso, isso senão aí, não vai fazer, né? Em primeiro lugar, a população apoiou, então isso. Ele tem que... Se ele encontra uma oposição muito radical, não consegue fazer não vai governar. Que a população queria. Então a cidade vai ser prejudicada. Certo. Só que eu acho que você tem que ter aí o bom senso, o jogo de cintura, de ver o que é bom e o que não é bom. Por exemplo, você mandar projetos, como foi encaminhado lá o projeto do plano diretor, no apagar das luzes, um plano complexo, enfiado goela abaixo, não é possível que a Câmara aceite que o vereador aprove. Isso, infelizmente, acontece. Mas isso é cultural, não é só Ribeirão, né? Não, não é só Ribeirão, não é só esse governo. Joga no colo dos vereadores a bomba. Eu posso dizer, porque eu participei de governo do PT, do PSDB e agora do PSD, que era o Democrata. É cultural. Todos eles fazem, chega no fim do ano, vem um pacote para aprovar a toque de caixa. E se não aprovar, tem consequências? Projetos importantes. Se não aprovar, tem consequências, tem prazo. Às vezes falam, não, tem que aprovar até fim de dezembro, senão não pode implementar. Aí aquela correria e não sai coisa boa. Não costuma sair coisa boa. Com relação a isso, os senhores já tomaram alguma providência, que é uma lei agora que proíbe o executivo de fazer sessões extraordinárias fora de época. Fora de época. Nas últimas sessões. Já é um avanço muito bom. Acho que ajuda muito. Vamos lá, Dilson, senão só eu falo. É verdade. Vereador, a respeito do PAC 2. Sim. Né? A Prefeitura tem anunciado grandes obras com respeito à mobilidade. Né? Que eu acho que é o destino fundamental do PAC 2 para a mobilidade urbana, se não me engano. Isso mesmo. Essas obras, elas vão resolver o problema do trânsito em Ribeirão Preto, principalmente, que é caótico nos momentos de pico? Essa é uma pergunta. E a segunda, isso tudo, essa movimentação, essas grandes obras, tem a ver com o ano eleitoral federal? Bom, o grande problema no Brasil é que tem eleições de 2 em 2 anos. Eu acho que esse é um problema. Porque se for ver, quase todo ano é eleitoral. Você tem um ano que é eleitoral e outro é pré-eleitoral. Então não tem como você tirar esse caráter, digamos, eleitoral. É feito um plano, é aprovado, é implementado, independente do ano. Tá?
Agora, em relação ao trânsito, eu não me iludo que isso vai melhorar muito, não. Primeiro porque esse planejamento já deveria ter sido feito há muitos anos atrás. O Ribeirão está crescendo, é um polo de desenvolvimento, o número de veículos está crescendo assustadoramente, todo mundo quer ter carro. Aliás, tem pessoas que querem ter carro independente se tiver um transporte bom, porque o carro já é status para muitas pessoas. E ela acha que o carro é um veículo que está pronto para ela. Ela liga o motor, vai embora. Quer voltar, liga o motor, volta. Diferente do transporte coletivo, por mais eficiente que seja. Então é uma questão cultural também do brasileiro. Ele quer ter um carro, é o sonho dele. Não fosse assim, não teria tanto carro vendendo. Você liga a televisão, é só propaganda de concessionária, de veículos. Grande maioria. Então é um problema que teria que também ser tratado por esse ângulo cultural, falar para a população, olha gente, nós temos que segurar um pouco esse crescimento de veículos. Né? Moto também, hoje você compra uma moto, você faz uma conta na ponta do lápis, é mais barato você comprar uma moto financiada do que pagar o transporte coletivo. É verdade. Você consegue pagar. E você tem um veículo que você se movimenta rapidamente. Com grande risco, né? Porque aumenta muito a mortalidade aí no trânsito. Mas, enfim, cada um analisa de uma forma. Então, o trânsito teria que ser discutido no âmbito de um projeto de mobilidade urbana. Tá? Nós estudamos aqui, temos uma comissão de estudo, está até aqui, ó, da mobilidade urbana. Nós fizemos até audiência com todos os setores envolvidos nessa questão. A audiência foi muito boa, né? Só que eles cobraram o plano de mobilidade urbana da prefeitura, do planejamento, da Secretaria de Planejamento, que até hoje não foi enviado à Câmara. Então, na última reunião dessa comissão de estudo da mobilidade urbana, se criou um conselho gestor, onde participa pessoal da Associação de Engenheiros, participa Comur, participa uma associação dos moradores do centro, tá? E tem mais pessoas aí que compõem. Só que eles estão querendo ter em mãos o projeto da prefeitura para poder discutir em cima, né? E esse projeto ainda não foi? Não foi. Ninguém viu ainda? Não, ninguém viu. E como você disse, o PAC 2, ele vai tratar de investimento principalmente na mobilidade urbana, só que setorial. Vai pegar alguns setores e vai fazer alguns investimentos. Não que esses investimentos não sejam importantes, só que no cômputo geral, por exemplo, na mobilidade como um todo, não vai ter muito reflexo. Não. Por exemplo, nós vamos abrir a Avenida do Maninsec, que é uma das coisas que eu até coloquei aqui, todo do lado do Cícero, né? Nessa briga há muitos anos que a gente luta para que isso aconteça. Ribeirão Verde. Desculpa. Isso, nós temos tentado colocar no orçamento, mas a prefeitura, em função das dificuldades financeiras, não consegue colocar que é uma obra de muito valor. Conseguiu através do PAC e vai ser uma das primeiras obras a serem implementadas. É importante, muito importante para quem mora naquela área. Para quem mora fora daquela área não é importante. Entendi. Então eu acho que ele é parcial, ele melhora sim algumas questões de viadutos que precisam ser feitos. Tá? Me parece, alguns bairros vão ser beneficiados na questão de asfalto, na questão de infraestrutura, como galeria de esgoto, galerias pluviais. Vai acontecer, me parece, principalmente ali na Vila Mariana e no Jardim Itaú. Existem projetos específicos para lá, mas estão só para esses bairros. Tá. Ok, vereador, um outro assunto que é bem preocupante, não só na cidade, mas no Brasil inteiro, é a questão da segurança. E eu assisti ontem uma reportagem, o índice da violência em Ribeirão Preto aumentou muito nesses últimos 2 anos. E um dos principais fatores, um dos principais agravantes é o envolvimento dos jovens e adolescentes com drogas e com tráfico.
qual seria a ideia, o que o município pode colaborar, já que não dá para jogar tudo para o governo do estado, sendo que a segurança pública é responsabilidade do governo do estado, como que o município, os legisladores e o Poder Executivo podem colaborar para minimizar essa entrada do jovem, do adolescente no tráfico, no mundo das drogas? É uma questão muito difícil, porque ela é intersetorial, né? Na realidade, você tem que atuar com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Saúde, com a Guarda Municipal. Eu acho que aqui tem uma proposta que tem que ser implementada, que é criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, para ela fazer um planejamento mais global, para ela envolver mais os setores tanto de inteligência, de polícia, como a polícia mais preventiva, repressiva, né? Que no caso é a polícia militar e a guarda municipal. Elas atuam assim muito desconectadas uma da outra. Isso dificulta também. Isso levando em conta ainda que o efetivo da polícia militar e o efetivo da guarda municipal é muito aquém da necessidade. Isso vem piorar muito, principalmente na repressão. Agora, na prevenção, você tem que ter políticas públicas inteligentes. E isso não acontece em Ribeirão Preto, infelizmente. Então, o que você fica correndo atrás do quê? Nós precisamos de mais CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Por quê? Porque você já pega o cara já desequilibrado ou drogado. Você não atua na prevenção. Como é que você faz para esse indivíduo não chegar a se drogar ou a ter um desequilíbrio mental, emocional? Com prevenção. E, infelizmente, isso existe uma deficiência muito grande, né? Um dos atrativos do tráfico é também a impunidade, né? Inclusive, eu até não entendi o posicionamento, depois vou até... pretendo mandar um e-mail para o juiz da Vara de Infância e Juventude, que eu vi na reportagem, ele disse que não há impunidade, né, para os jovens, que eles são punidos. E é um pouco questionável. E também a superlotação do local onde nós temos para colocar esses menores infratores. E a recolocação desses jovens no mercado, que também seria um caso de políticas públicas. Exato. Porque também é um caso bem específico. É muito falho, né? Essa discussão, por exemplo, da questão da diminuição da menoridade penal, ela tem que ser travada. Ela é incômoda, tudo. Mexe, assim, com o estatuto, né, da criança e do adolescente, mas ela tem que ser realmente rediscutida, porque se você fizer uma pesquisa, a sociedade ela quer mudança. Então, se a sociedade quer mudar, por que o legislador e o governante não quer mudar? Eu acho que a democracia é você ouvir a população. Lógico que se você ouvir pura e exclusivamente sem informação necessária, não é bom, porque às vezes você pode chegar a uma decisão precipitada, radical. Tá? Mas uma decisão impopular pode ser benéfica. Pode, lógico que pode ser benéfica. Porque, infelizmente, alguma coisa tem que ser feita. Hoje, você pega a maioria dos crimes, tem menor envolvido. E é aquela história, né? Eles ficam com a bronca do crime. Por quê? Porque eles não vão cumprir, eles não vão ser presos, eles vão cumprir no máximo 2 anos, depois vão estar aí soltos. Dependendo e onde eles vão... Pais, né? São os pais, entregam para os pais e vão embora. E as antigas FEBEMs, né? Elas, na realidade, elas não recuperam o menor. Então, esse é outro problema. Então, são vários pontos que estão falhos, enquanto não se mudar isso, infelizmente, a segurança não vai melhorar. Bom, nosso programa está quase chegando ao final. A sua última pergunta. Com relação à saúde, o senhor que é da área, né? A gente tem visto muita reclamação com relação à saúde do município, né? O serviço de saúde oferecido pelo município. E não se vê muito boa vontade do governo municipal, do executivo, em apresentar uma solução. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado de perto, até porque, como médico, né, e sempre participando da Comissão Especial de Saúde, que tem na Câmara, a Comissão Permanente, a gente tem procurado intervir e debater essa questão. Eu acredito que precisa muita ousadia. Precisa um prefeito e um secretário da Saúde que fala, olha, nós temos que rediscutir
como um todo o sistema de saúde. Porque verba, você vai falar que falta verba? Não é verba que falta. O município ele aplica além do que a Constituição determina. Não dá. O governo estadual, ele dá também contrapartida. São poucas. Diga-se a verdade, o governo estadual participa muito pouco. A única coisa que ele dá aqui são os hospitais, a referência terciária, que é o HC, o Santa Teresa, né, e agora o Hospital Estadual, que também é um hospital. Mas na área assim, de atendimento básico, é muito pouco. Mas o governo federal, ele dá muito dinheiro para a saúde do município. Por exemplo, o pagamento do SUS é feito pelo governo federal, basicamente. Os hospitais, os procedimentos cirúrgicos, atendimentos, são feitos por verba repassada do Ministério da Saúde. Mas então não é problema de verba, na minha opinião, é problema de gestão. Os hospitais reclamam que problema de gestão do SUS, o pagamento dos procedimentos é muito baixo. Sim. Eu não sei porque eu não sou médico, nem entendo isso, mas o senhor como médico vê que isso está defasado? Sim, é defasado, só que existem formas compensatórias. Ah, tá. Existem verbas que vêm adicionais, como se fosse, como eu sei que te pago pouco, eu vou te dar um abono. Quer dizer, não dá para justificar. Aliás, o governo do estado faz isso, ele paga pouco, ele dá abono. Não dá para quando aposenta, o abono cai. Entendi, mas não dá para justificar então que a saúde estaria mal porque o SUS paga pouco. Não é justificável isso. Não na sua plenitude, como é alardeado por aí. É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu acho que o SUS é um convênio, ele é tão bom que ninguém abre mão. Tá? A não ser assim, hospitais que têm um compromisso com um plano de saúde. São Francisco tem um plano, tem que atender os seus segurados. Entendi. A Unimed tem um plano, então tem que ter lá o São Lucas, tem que ter a Ribeirânia para atender os cooperados, os associados. Mas os outros hospitais não abrem mão do SUS, senão eles vão à falência, literalmente. Então o SUS não é tão ruim. Então, inclusive, a nível hospitalar, a questão de gestão também é importante. Para você manter uma estrutura de um hospital, você tem que ter uma gestão eficiente. E no município, muito mais. Ok. Eu quero agradecer a sua presença, Adilson. Espero que você venha mais vezes. Só convidar, estaremos aqui. Obrigado. Tá ok. Tiago, muito obrigado também pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez o convite, Sérgio. Vereador, o senhor tem aí 1 minuto para falar com o munícipe, olhando para a Câmara lá. Agora o seu recado é para o munícipe, não é com a gente. Não, mas antes disso, agradecer a você, né? Agradecer ao Adilson e ao Tiago a participação deles. Eu realmente gostaria que eles viessem em outras oportunidades, até para entrevistar outros vereadores em outros assuntos, né? Certo. Porque cada vereador, ele especializado em mais um assunto. Bom, aproveitar e desejar a todos, né? Estamos começando o ano, um ótimo ano, apesar que será um ano curto, porque nós temos Copa do Mundo, temos eleição, temos muitos feriados, né? O Brasil acho que é um dos países que mais feriados tem. Porque além dos feriados federais, tem os estaduais, tem os municipais e tem os pontos facultativos. Então resta pouco tempo para a gente poder trabalhar e pagar as contas, né? E espero que todos tenham essa oportunidade e muita saúde neste ano que se inicia. Muito obrigado. Bom, a TV Câmara cumprindo o seu papel, entrevistando os vereadores, vamos depois trazê-los para outros debates. E você pode participar enviando o seu e-mail para tvcamara@câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência, participe mais. Um abraço.